TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, o programa Enfoque Espírita entrando em suas residências, levando um pouquinho da doutrina espírita. Lembrando que aos sábados há a reprise do nosso programa, não é isso? Às 7h30, segundas e quintas-feiras às 0h30 e às quartas-feiras às 6h30. Lembrando que nós temos um e-mail para perguntas, sugestões, né? E também reclamação. Só vocês nos enviarem para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Vou passar também meu número do meu telefone, que é o Zap, né? Que é o 24988014001. Quiser falar comigo, por favor. Pode ser visto também o programa pela internet www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Facebook TV Correio da Manhã. Abra a página, você escolhe lá Enfoque Espírito, você vai ver todos os programas já gravados à disposição de todos. Assim também como no Instagram. TV Correio da Manhã, a mesma coisa que no Facebook, ok? É importante também é que toda a programação do canal TV Correio da Manhã, canal 16 Petrópolis, é veiculado em outras cidades aqui do interior do Rio de Janeiro, como Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três. Vocês vão ver uma excelente programação. E, logicamente, em Petrópolis, canal 16. Tá certo? TV Correio da Manhã. E está aqui ao nosso lado a nossa muito amiga, né? Elzielen Carvalho, palestrante, trabalhadora e atual presidente do Centro Espírita Irmã Catarina, lá no Bingen, Rua Bingen 447. Seja bem-vinda, Elze. O programa está sempre aberto às suas memórias espíritas. Eu digo memórias, não porque ela já fez a passagem, não é isso. As memórias é exatamente as lembranças das coisas boas que nós vivemos dentro de um centro espírita, não é isso? As suas recomendações iniciais. Bom dia, Luizinho. Bom dia a todos. É um prazer sempre estar aqui. E hoje o assunto está excelente, né? O Luizinho prepara todo o roteiro do programa e eu simplesmente adorei. E nós vamos fazer aqui ótimos comentários para que vocês entendam e se aproximem cada vez mais da doutrina espírita, como um recurso também de equilíbrio para a nossa cura, para o nosso equilíbrio. Perfeito. Então, gente, você vê só o carinho que as pessoas têm para com a gente. Todo mundo me chama de Luiz ou Vec Miller, que é o meu segundo nome, né? Mas tem uma pessoa fora da minha família que me chama de Luizinho, é a Elzielen, entendeu? Gente, isso é uma satisfação muito boa, sabia, Elze? Que bom! Olha, sinceramente, não é rasgando seda com você, não, mas sempre lhe tive em uma autoestima para contigo. Olha, muito bom. Eu também. E esse Luizinho sai da minha alma, como intimidade, como carinhoso. Nossa, né? Mas você não tem ideia. Porque, na realidade, eu sempre fui baixo e pequeno, né? E lá em casa todo mundo chamava de Luizinho. Uhum. Quer dizer, meus pais, meus avós e tudo mais.
E agora você. Eu fico Pois satisfeita que você se agregue à minha família, à minha parentela aqui terrestre, não é isso? Então, Luizinho no sentido amoroso. Amoroso, com amoroso, certeza. né? Com certeza. Nunca pejorativo, mas Não, amoroso. de forma nenhuma. Né? De estar aqui no coração, né? Perfeito. E espontâneo. A gente percebe. Gente, então, nós passamos então os recados, não é isso? Você quer falar alguma coisa sobre o Centro Espírita Irmã Catarina? Quero sim. Por favor. O Grupo Espírita Irmã Catarina, GIC, está localizado na Rua Bingen 447. E nós aguardamos a sua visita. Quem mora ali por perto, né? Mosela, Bingen, que é bastante grande, um bairro bem grande, né? Tem um Valparaíso também próximo, a própria cidade, o centro de Petrópolis também. É mais uma opção de uma casa espírita e nós atendemos às segundas-feiras, às 20 horas, que é a nossa reunião pública, e também às quartas-feiras nós temos um tratamento espiritual, que é um tratamento diferenciado, que tem muito a ver com o nosso assunto de hoje. Nós fazemos esse trabalho de passes específicos para pessoas que estão adoentadas, pessoas que estão em fase terminal, pessoas que estão enfim, com a sua saúde abalada, que precisam se preparar para uma cirurgia, o tratamento pós-cirúrgico. Então, todas essas modalidades nós estamos atendendo às quartas-feiras, das 19 às 20 horas. Após as 20 horas, nós temos o estudo sistematizado da doutrina. Perfeito. E, por acaso, nós estamos estudando a obra de André Luiz, chamada Mensageiros. Os Mensageiros. Somos nós. Exatamente. Lembrando o seguinte, lá nas quartas-feiras também tem irradiação. Quando a pessoa está adoentada, acamada em casa, não pode se locomover. Então é feito também um tratamento à distância. Aí fala assim, mas isso funciona? Lógico que funciona, ok? E tem um outro detalhe também, que ela é humilde e não colocou. Ela também foi chamada pelo comandante aqui atual do batalhão 32º Montanha, né? Para fazer as palestras, né? Lá sobre o espiritismo, aqueles do corpo atual do batalhão, para passar a mensagem espírita. Olha, fica ótimo. E é uma experiência espetacular, porque são jovens, mas já falei para jovens que vêm de fora, né, de outros estados, e que já são espíritas, que têm uma formação boa do espiritismo, e que foi um prazer. Então, é sempre um prazer estar à frente desse trabalho, com esses jovens, com jovens, às vezes, que vêm de outro estado e que não se encaixam, sentem saudades da família. Então, a gente conversa, naquela conversa bem leve, amiga, e tem sido ótimo. Muito obrigado ao comandante do Batalhão Montanha. Exatamente. Aliás, não sei o nome dele todo. Tenente Coronel, eu só sei o nome de guerra, genial. Excelente pessoa. Verdade. Então vamos então à nossa leitura? Vamos. Então, olha, pessoal, então nós estamos, Palavras de Vida Eterna, né? Vindo de Emmanuel através de Chico Xavier, e nós estamos exatamente no capítulo 147, Mãos em Serviço. Abre aspas, e Jesus, estendendo as mãos, tocou, dizendo, quero ser limpo, fecha aspas. Isso está em
na Bíblia, em Mateus capítulo 8, versículo 3. Eu pediria, nesse momento, que a direção aqui do programa colocasse as fotos que nós enviamos, né, para que mostre exatamente, porque Jesus disse, estendendo as mãos, e mostra exatamente, olha ali, a fotografia. Tem uma paciente deitada a uma maca, não é isto? Também tem o médium impondo as mãos sobre o doente. Atrás do médium, ali se colocou, entre aspas, um anjo, tá? Mas esse anjo aí representa espíritos superiores que vêm ajudar o médium como intercessor, tá? Chegando ao paciente. Olha que coisa interessante. Maravilha, sabe? Você quer comentar alguma coisa, Elvia? Eu quero sim. Por favor. Algumas pessoas, para que possa entender como funciona, esse é o passe que é dado nas casas espíritas, da doutrina espírita. Todas as casas que fazem parte do Conselho Municipal Espírita, elas trabalham da mesma forma. Né? E essa foto, ela mostra o passe misto. O que é o passe misto? O passe misto é quando o médium também doa seus fluidos e o espírito amigo que trabalha com esse médium doa a parte do fluido espiritual. Então, somado, ali nós temos o passe misto do espírito desencarnado e do médium, espírito encarnado, doando fluidos para essa paciente. Quando nós vamos ver em outros segmentos, como o Reiki, ele não trabalha com os espíritos, doação do magnetismo do médium. Esse fluido que eu falei do médium, também a gente pode entender como o magnetismo do médium sendo doado e duplicado pela ajuda espiritual. É muito legal. Nos centros espíritas, o passe é misto e sempre desta forma. O espírito auxiliando o médium, duplicando seu magnetismo e o médium, então, passando para o nosso paciente. Nessa foto tem uma outra coisa muito interessante. As pessoas acham que no centro espírita, o espírito desencarnado entra no corpo do médium. Não é isto, pessoas. Não é isso. Vocês veem lá exatamente o espírito desencarnado atrás do médium, que é encarnado. Olha lá. E a comunicação é mente a mente. A mente do espírito desencarnado chega à mente do encarnado e ele impõe as mãos sobre o paciente e toda essa energia do fluido cósmico universal passa pelo, como a Elziele já nos disse, pelo espírito protetor, pelo médium, até chegar ao paciente. Exatamente. E uma outra coisa, não é milagroso. Não. Porque tem pessoas que vão ao centro espírita, tomam passe e logo saem correndo para a sua vida diária e tal. O passe, ele tem que ser absorvido, então tem que ter um tempo para que o organismo, porque o passe é dado no campo perispiritual. O fluido penetra pelo campo perispiritual, nosso segundo corpo. Há necessidade de um tempo
para que esse campo passe para o corpo físico. Perfeito. Porque tem gente que diz assim, fui lá e não senti nada, não resolveu nada. Claro, você não está sabendo utilizar, não está sabendo os mecanismos da mediunidade, os mecanismos do passe, e você também precisa voltar para o salão, entrar em prece, ficar alguns minutos aguardando que esse fluido, ele então seja transpassado para o seu corpo físico. Né? Lembrando também, gente, complementando o que a Elze disse, veja bem, quando você vai ao centro, você recebe tudo isso aí, só que você também tem que se modificar como ser humano para que você seja merecedor um pouquinho a mais para que o seu corpo, né, que está recebendo todo aquele magnetismo, possa também ser merecedor e modificar todas as situações negativas dentro do seu corpo físico. Mas antes passa pelo corpo espiritual ou perispírito. Não é porque são 7 corpos que nós temos. Sim. E o primeiro se o corpo físico está doente, é porque o perispírito está doente. Então, primeiro se arruma o perispírito do indivíduo e depois vem para o corpo físico. E aí eu pediria à direção novamente que colocasse a outra foto, por favor. Olha lá. Tem o paciente, não é? Tem a médium com as mãos e tem 2 outros espíritos ajudando aquele médium, sabe? E olha como a irradiação da luz vindo, logicamente, da falange crística de Cristo, ajudando tudo. Em cima da cabeça do médium, ele está tão concentrado que tem aquele facho de luz enorme ali em cima. Então, olha a importância do médium estar preparado. E olha a importância do passe, porque passa por nós, médiuns, a energia que será doada. Exato. Então, nós também estamos recebendo aquele jato de energias positivas, né? Perfeito. Então, se o médium está bem, fez a sua alimentação leve e está preparado para o trabalho, ele recebe e nós vamos ter uma qualidade de fluidos para beneficiar o paciente espetacular. São equipes, né? Por exemplo, a equipe de médicos e enfermeiros do espaço que se especializam no tratamento que eu falei para vocês, de fase terminal ou de preparação para uma cirurgia ou de uma ajuda pós-cirurgia. E são equipes especializadas que vêm de acordo com a orientação do trabalho daquela casa espírita para oferecer esses trabalhos específicos, né? Lembrando, gente, tudo que nós estamos falando aqui, e nós não entramos ainda nem no texto. Veja bem, tal a importância da imposição das mãos, porque Jesus assim o fazia. Lembrando o seguinte, gente, só ir tomar o passe e também tomar a água fluidificada não basta. Exatamente. O principal é você ir, ouvir, captar a mensagem daquele palestrante, junto com as energias daquele centro, que lá no Irmã Catarina é excelente, e também você se modificar. Com certeza. Porque você
recebe tudo isso. Quando chega do lado de fora, um exemplo. Aí, de repente, tem uma poça d'água. Passa um carro e te respinga. Eu vou botar reticências aí. Entendeu? Você fala umas coisas. Adiantou alguma coisa você ir ao centro? Não. Não. E uma outra coisa, vou me reportar a Jesus, quando mesmo Jesus, hein, minha gente? Jesus que curava e que curou muita gente. Ele dizia, assim que a pessoa estava limpa daquele mal, ele dizia, vá e não peques mais. É exatamente o que o Luizinho está acabando de dizer. Né? Mude seus atos, mude seus pensamentos, para que esse mal não retorne. Né? Porque às vezes assim, não adiantou nada. Eu fui ao centro, fiz o tratamento espiritual, não adiantou nada, olha aqui, estou na mesma coisa. Exatamente por isso, vai, não peques mais. Dá licença, aí acontece uma coisa. Aquele que recebeu, quando chegou do lado de fora, o carro molhou ele todo, ele jogou tudo aquilo naquela lama, ele devolve o que recebeu com uma ingratidão. Não gostei dali não, ali é muito fraco. Exatamente. Gente, mas antes de nós continuarmos, nós temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô pessoal, o programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. E nós estamos falando exatamente da imposição das mãos. Elze Ellen, no primeiro bloco, nos fala de Jesus, que ele depois que ajudava todo aquele povo lá que estava adoentado com isso, com aquilo outro, ele disse assim, vá e não peques mais. Na Bíblia, existe um caso somente em que Jesus não disse isso. Vá e não peques novamente. Foi da mulher hemorroíça. Aliás, eu acho uma passagem esplêndida dali. Sabe? Jesus especificamente não impôs as mãos sobre ela, mas a vontade, a fé, a confiança daquela senhora, que já estava com aquele problema há vários anos e não se curava, ela encosta nas vestes de Jesus. Lá para os israelenses, as senhoras que estão em seu ciclo menstrual não podem tocar no homem. É uma situação deles. Ok, não é isso que nós dizer que está errado ou está certo. Não é cultural. Exatamente. Então, ela simplesmente chegou e não tocou nele, mas tocou nas vestes. Tamanha fé, a tamanha vontade dela em receber de Jesus, ele diz, alguém me tocou.
Os discípulos, logicamente, diziam assim, mas senhor, está uma multidão à sua volta, está um empurra danado aqui, todo mundo encostou no senhor. Mas para essa pessoa foi diferente. Me saiu virtudes. Lindo. Gente, olha, isso é fantástico. E foi para uma mulher, não foi para um homem. Porque especificamente na situação lá daquela época, a mulher, como em alguns países lá, a mulher é uma mercadoria de troca. Gente. Tem que andar não sei quantos passos atrás. É cultura deles, tudo bem. Mas Jesus bota tudo isso por terra. Ele ajuda sem tocar nela, porque ele sabia que as leis de Moisés proibiam como uma pessoa naquele estado tocasse o ser masculino. Ele aproveitava todas as oportunidades para nos dar uma grande lição, né? Nossa, então gente. Ele valorizava a mulher, ele provou que a fé remove montanhas, né? Essa fé dessa mulher, né? Nossa. Ela sabia que ele tinha um dom de cura e ela foi se espremendo entre a multidão e consegue tocar, não nele, mas na veste. Então, olha quantos ensinamentos nós vamos poder discutir, né? E exatamente no momento que ela toca a veste, Jesus percebe que sai fluidos dele virtuosos, porque Jesus só teria realmente lógico, fluidos. Né, gente? E aí ele não diz vá e não peques mais. O que ele diz? A tua fé te curou, te salvou. Gente, isso é fantástico. É lindo demais. Eu gostaria de lembrar uma outra situação também, que Jesus cura, né? São fluidos emanados pelo pensamento. Sim. E o receptor estava apto a receber. Porque, veja bem, os espíritos superiores vão estar sempre doando e tentando nos ajudar. Cabe a nós estarmos prontos a receber, né? Abertos para receber. Né? E aí eu lembro de um general que foi até Jesus, que tinha uma fé muito grande em Jesus e pede, cura meu criado, que ele está muito doente e não pode vir até o Senhor. Isso. Mas eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode, não precisa ir, porque eu não tenho moralidade para lhe receber em minha casa. Mas o Senhor pode curar o meu servo. O centurião. Centurião. Gente, isso muito bem lembrado. Não é lindo? E Jesus questiona, né? Mas você acha? Sim, eu tenho certeza que o Senhor pode curá-lo. Então, volte e a sua fé, realmente, ele vai estar, pela sua fé, realmente, seu servo vai estar curado. Quer dizer, olha o movimento de humildade desse centurião. Atendimento à distância. Atendimento à distância no passe. Exatamente. E radiação, que você já citou, né? Exato. Quando a gente irradia. Mas veja bem, nós vamos colocar o nome, coloca o nome para irradiação, Sim. Então para o passe e tal. Magnetização de água magnetizada. A pessoa não pode estar com a televisão ligada, não. Ela precisa estar no quarto dela, reservado, colocar uma garrafinha de água, colocar um copo de água e estar em prece, lendo uma página, pode ser qualquer livro, ou o Evangelho seria excelente, para que aquela página traga o seu pensamento, prepare seu pensamento
para receber a visita, né? Então, se o centro diz às 20 horas, nós vamos irradiar para vocês, para sua família e tal. A daquela família ou aquele doente se preparar para receber essa vibração, como o centurião, né? E o servo que estavam prontos, né? Para receber esse comando mental de Jesus. E curou. Pois é, gente. Lembrando que a Elsa falou, aí ele disse assim, interessante. Na minha terra eu não encontrei fé tamanha, mas de um outro, de uma terra distante, com uma fé, e não era parente dele. Exato. Porque era um comandante que cuidava também dos seus comandados. Isso. Como Jesus faz conosco, gente. Ele é o nosso comandante. Você acha que ele vai deixar a Elza e Hélio numa situação difícil? Não. Lógico que ela também tem que resgatar os erros dela. Assim como eu, como vocês, como todo mundo. Mas tem uma coisa chamada merecimento. Ela largou as coisas dela em casa do centro para vir aqui hoje gravar o programa. E são créditos que ela recebe. Vocês podem receber crédito? Podem. Todos nós podemos, né, Elsa? Sempre, sempre. Né? Como? Nos diz aí uma coisa bem simples. É não nos colocar no centro das atenções, Pronto, e sim o outro. Um deles. Né? Por quê? Porque se nós nos colocamos no centro das atenções, eu sou isso, eu sou aquilo, egoísmo. O meu pirão primeiro, né? Porque nós temos aqui vários chavões. E aí, assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Então, nós somos criados nessa cultura do eu primeiro, do egoísmo, né? E o Espiritismo veio deixar cair por terra essa tese e colocar assim, o cartão de crédito que você precisa para avançar na espiritualidade chama-se o outro. Perfeito. Então não adianta, você precisa estar pensando no outro, não que você vai viver 24 horas na caridade, isso não, mas eu digo que tenha equilíbrio, que você deseje para o outro o que você gostaria de receber. Né? Aí você vai começar a se modificar. E aí seu cartão de crédito começa a ter créditos espirituais, morais e espirituais, que farão você fazer a transição de uma forma amena, né? E o Espiritismo, ele... mas como é que eu vou saber isso tudo? Não, você não tem condições de saber, como nós não tínhamos, antes de estudar. Exato. Então, o estudo dentro do Espiritismo, o conhecimento é... primordial. Por quê? Para que você entenda que não é que você precise ser bom para enganar os outros, não. Você precisa se transformar para um dia ser bom, e não é para enganar ninguém, não, porque a gente até engana, né? Com cara de santinho, com voz doce, mas a gente precisa se transformar, se adocicar para o nosso espírito, para nós mesmos, né? O que eu faço? Será que eu sou muito egoísta? Posso diminuir um pouco o meu egoísmo? Posso. Gradativamente, porque nada na natureza dá saltos. Né? Luizinho, uma das coisas mais importantes também que eu gostaria de citar era que todos nós somos médiuns, em graus diferenciados, né, dentro da necessidade da sua encarnação,
E uma outra coisa, por isso que somos influenciados e influenciamos. E uma outra coisa é da necessidade de se estudar para se reforçar a nossa fé, para que nossa fé não continue cega. Perfeito. Sem explicação. Nós estamos na era, né, na era da tecnologia, os espíritos já estão se comunicando pela internet e nós não sabemos ainda os mecanismos, né, que estão sendo utilizados, a telepatia e etc. Então, precisamos estudar, ler, né? Nós precisamos ler, compreender para aprender a segurar essas energias doadas amorosamente e gratuitamente pelos espíritos. Perfeitíssimo. Gente, olha só como é que nós não abrimos nem o livro para falarmos o texto. Isso foi exatamente em cima somente de uma frase de Jesus. E Jesus, estendendo as mãos, tocou, dizendo: quero ser limpo. Olha, o verbo querer é o fazer do Jesus para conosco. E à medida que nós vamos evoluindo em moralidade e conhecimento, você vai galgando. Só que também a sua responsabilidade aumenta. Sim. Não tem a menor dúvida. Por quê? Se você está no grau 1, passou para o grau 2, você tem as responsabilidades do grau 1, mais as responsabilidades do grau 2, da qual você foi indicado para ir ao grau 2. E aí você tem que se modificar cada vez mais. Não tem essa de... Ah, não, brasileiro. Ah, lá em cima, eu vou dar um jeitinho. Gente, lá em cima não dá jeitinho, não. Sabe? O jeitinho que nós temos que dar é aqui, utilizando o nosso discernimento. Paulo diz uma coisa muito boa. Diz assim: tudo é bom, mas nem tudo me convém. Sim. Sabe? Eu gosto imensamente de Paulo. Por que ele disse isso, gente? Porque, na realidade, eu posso gostar de algumas coisas, de outras não. Mas, no futuro, eu posso vir a gostar daquela outra situação. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Eu não conhecia Jesus. Ele era bom para mim, mas eu não o reconhecia. Entra Paulo. Tudo é bom. Ele é bom. Jesus é bom. Mas nem tudo me convinha naquela época que eu não o conhecia. Do momento que eu o conheço, pronto. Ele é boníssimo. Ele é. Exatamente, exatamente. Tudo é permitido, né? Você não tem nada, nada tem censurado, nada é censurado para você. Você pode fazer tudo, mas a responsabilidade dessa sua escolha virá, né? Eu adoro quando eu falo, você pode preparar o campo para semear o que você quiser. Abóbora, chuchu, abacaxis, conflitos, né? Agora, não espere semear o que quiseres e depois querer colher coisas boas. Coisas boas, não vai. O ditado é certo, né? Exatamente. Ou então tem outro ditado que eu adoro também e levo para a minha vida. Quem semeia tempestades, ventos, aliás, quem semeia ventos, colhe tempestades. Quer dizer, não tem jeito, é o que a gente faz
no dia a dia, no sozinho em casa. São esses pensamentos quando você está aí sozinho na sua casa. Examina esses pensamentos. Esses pensamentos são bons, esses pensamentos são agradáveis ou são de revolta, de raiva, porque são esses pensamentos que estão direcionando a sua saúde, o seu bem-estar, a harmonia ou não do seu lar. Perfeito. Mas antes de continuar, nós temos que fazer um segundo intervalo, pessoal. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal, o programa Enfoque Espírito voltando em seu terceiro bloco. E continuando a nossa conversa, né? Eu e a Ellen, ela nos disse aqui um ditado, né? Quem semeia vento, colhe tempestade. Olha que Paulo diz na pergunta 975 de O Livro dos Espíritos. O espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorra de não haver feito o bem. Gente, é exatamente o ditado. Quem colhe, semeia vento, colhe tempestade, sabe? Ah, mas como é que a espiritualidade não veio? Mas você não tem que semear vento. São as nossas mazelas do dia a dia, as nossas situações negativas do dia a dia. Nós temos que modificar. Gente, eu adoro minha mãe. Ela está no plano espiritual. Sabe por quê? Eu nunca entendi por que ela estava sempre assim, ó. Eu falei, mas você vive assobiando? Eu falei assim, não, porque eu não vou pensar bobagem, eu canto uma música que eu gosto. Olha aí o meio de você sair fora dos maus pensamentos. Condicionar seus pensamentos. Exato, a palavra é condicionar a sua mente a uma coisa boa. Olha que nós dissemos, tudo é bom, nem tudo me convém. Mas do momento que você assobia uma música, lógico que não é uma pornografia, né, gente? Você vai ver o quê? Você não vai dar espaço para que o negativo venha introduzido nos seus bons pensamentos. Olha aí. Pronto. Não precisa muita coisa. Há necessidade de Faustos. Não, você vai ali, perto de uma árvore, numa sombra. Hoje está um sol bonito aqui em Petrópolis. Está lindo. E aí disse assim, Pai, que coisa boa, uma sombra aqui agora. Mas esse sol, ele ilumina bons e maus. É a sua misericórdia divina. Sim, sim. E isso por quê? Porque cada um no seu estágio espiritual e evolutivo, cada um no seu tempo. Não tem jeito, nós não vamos conseguir empurrar ou puxar alguém para o desenvolvimento espiritual ou moral. Nós vamos precisar ter paciência, e essa paciência para um pai, para uma mãe, para lidar, né, com
as dificuldades do outro no dia a dia é muito complicado, eu sei, né? Mas é preciso de saber que eu fiz até aqui. Daqui para frente são escolhas da pessoa. E aí, infelizmente, os atos e as escolhas daquela pessoa, aquela pessoa precisará responder. Por mais que nos doa o coração, a gente não consegue mudar ninguém. Não muda. Ninguém muda, né? Eu vou salvar. Ninguém salva ninguém, não, né? Então, isso fique muito claro. A pessoa precisa querer se modificar. E aquele outro, que somos nós, vamos ter que aguardar. Gente, me veio um pensamento outro aqui, nesse momento. Olha, só o Espiritismo salva? Não. De maneira nenhuma, gente. Todas as religiões são boas. Nós, dentro dessas religiões, é que pegamos caminhos diversos. E aí diz, aquela religião, não gostei daquela religião porque esqueceu, ainda bem que esqueceu, mas fez bobagem de um outro lado e aí não chegou para ela aquilo que a pessoa queria. Não é assim, gente, não é assim. Tudo é bom, que se não fosse bom, Deus não deixaria para nós. Exatamente, e a maior dificuldade da humanidade é quando ela se afasta dessa energia cósmica, desse Deus que eu chamo Deus, mas pode ser chamado de Alá, de Oxalá, de tantos outros. Não tem né? problema. Então, esse afastamento nosso de paternidade até, que nos faz uma falta danada na hora da dor, principalmente, né? E que, infelizmente, ainda a religião é o caminho. Né? A religiosidade é o suprassumo, mas nós, humanos, ainda precisamos da religião para que ela conduza e nos oriente a como chegar à religiosidade que é plena, né? Perfeito. Você não precisa realmente de estar vinculado, né? Porque quando você entende a importância de ser bom, ou o maior segredo é saber amar, que a gente não sabe, a gente tem um amor possessivo, tem o amor baseado nos desejos, isso tudo são ilusões. E isso tudo nos causa um problemaço danado nas nossas vidas. Desvirtuar esse amor. Então, enquanto a gente não aprende a esse amor, né, de fraterno, a gente tem que caminhar para aprender, né? E esse afastamento nos causa um grande mal de não aceitar que existe algo que cuida desse caos, né? Do universo, das nossas vidas, de tudo que acontece conosco. Então, aprender a amar é uma grande dificuldade que nós temos e é esse aprendizado que vai trazer equilíbrio planetário, físico, porque o nosso corpo é um grande sistema planetário. Lembrando, gente, duas pessoas ilustríssimas. Primeiro, Jesus, que nos diz exatamente que é o ciclo do amor, não é? Amar. Madre Teresa de Calcutá nos dizia o seguinte: nós devemos amar até doer. Sinceramente, não sei como é que é isso. Mas Divaldo também nos dizia: ame ardorosamente. Ame o seu inimigo, aquele camarada que
quase que o induziu a um suicídio que não aconteceu, mas ele tomou conta, Divaldo, da mãe, daquele espírito trevoso que estava... E ele amou aquele espírito, mesmo sendo um espírito mais atrasado. É difícil, gente, muito difícil. Mas nada é impossível. Aliás, eu li uma frase de Mandela que diz o seguinte: impossível, isso não acontece, até que venhamos a fazer. Aí acaba o impossível. Gente, difícil sim, mas não impossível. Não impossível, sabe? Qual era a religião deles? Não importa. Não importa. Mas são ditos que as pessoas precisam saber que o impossível não existe. Exato. Existe somente o possível, desde que você venha fazer. Então, sabe, toda essa nossa colocação é para dizer que se nós estivermos mantendo a raiva e o ódio dentro do nosso coração, não há passe nem de Jesus que vá fazer nosso corpo entrar em equilíbrio através do passe espiritual, ou passe misto, ou passe que é dado só pelo médium, que é a transmissão de magnetismo. Não tem como. Agora, se você busca esse amor, né? Se você busca essa paciência para compreender as dificuldades do outro, que tudo isso, esses aborrecimentos do dia a dia, é que causam as nossas enfermidades, né? Ou os excessos, ou a falta de cuidado, enfim, ok, vamos olhar para frente, o passado não interessa, mas o que importa agora é essa renovação de sentimento e pensamento, para que quando eu for tomar um passe, eu possa reter essas energias, e aí sim, essas energias fazerem a reconstrução de células. Elas substituem células ruins por boas. Mas, infelizmente, nosso tempo terminou. Então, gente, modifiquem-se. Mude o seu pensamento. Mostre toda aquela grandiosidade do que você é capaz como ser humano. Amar. Sempre. As suas considerações finais, Elzielen. Então, quando a gente fala, a gente escuta primeiro. E para além de falar e escutar primeiro, você se prepara, você estuda para vir para cá e trazer boas colocações para vocês. Perfeito. Não colocações duvidosas. Então, todas as nossas falas, nós estudamos muito. Olha aqui o Luizinho, ó. Né? Olha aqui os meus, né? Então, há uma preparação. Então, a gente aprende, a gente faz a reflexão pessoal para depois falar, né? Exato. Então, são fatos e são colocações até sofridas, porque eu preciso dar continuidade à minha transformação moral, que é o que nós estamos fazendo essa mudança de hábito, essa mudança de pensamentos e sentimentos. Muito obrigada sempre. Obrigada, Luizinho. Então, gente, chegamos no nosso final, agradecendo a audiência, abençoando a esse canal, pedimos a Jesus. Até a próxima semana, se Deus quiser, e graças a Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.